Ok, pessoal, vamos começar com nossa aula, né? Vamos falar hoje sobre aplicações da equação de Bernoulli, né? Na aula passada já mostrei, né? O que era a equação de Bernoulli, né? Deduzimos, né? E fizemos algumas simples aplicações, né? A gente vai agora aplicar algo mais concreto, tá? Então, aqui já escrevi a equação de Bernoulli, que diz, né, que sobre um tubo, né, que onde está escoando água, né, ou algum fluido, né, em geral, tá? Então, um tubo, por exemplo, assim. Então, se a gente pegar uma seção por aqui, por exemplo, e depois comparar na outra seção transversal, né? Então, a gente vê que em todas as seções essa quantidade se mantém constante, né? Se a gente calcular essa quantidade nessa seção A1, vai dar, né, em unidade de pressão, vamos dizer que dá 10 kilopascal, por exemplo. Aqui na outra seção, que tem área menor, tudo isso, tudo, vai continuar dando 10 kilopascal, por exemplo, né? Então, que significa que não varia, né? É uma constante, tá? Então, muito bem. Vamos então aplicar como, né, em primeiro lugar, para apresentar a lei de Torricelli, tá? O que? Em que consiste a lei de Torricelli? Muito bem. Vamos supor que nós temos uma caixa grande, né, de água, tá? Vamos imaginar que é água, tá? Então tem uma massa específica, né? Ok? Então, vamos fazer um pequeno furo nessa caixa, né, nesse recipiente, tá certo? Um pequeno furo. Então, o que vai acontecer? Que vai começar a espirrar água, né? Tá certo, né? Vai começar a espirrar água. Muito bem. Então, ele vai sair, essa água vai sair com uma certa velocidade, né? Ou com uma certa rapidez, que vamos chamar B, né? Tá certo? Então, ele vai sair, né? E, e vai se esvaziando de a pouco, né? Essa caixa, né? Tem esse furo. É pequeno, tá? É um furo pequeno. É importante anotar isso, né? Furo pequeno. Tá certo, né? Então foi feito talvez com um prego, uma coisa assim, é pequenininho, né? Não é grande. Muito bem. E esse furo está a uma certa profundidade, vamos dizer, a partir dessa, né, da superfície da água, né, na caixa, então está a uma certa profundidade, vamos dizer que seria H, essa profundidade, né? Então, esse ponto ou esse furo está H unidade debaixo desse nível. Muito bem. Agora, então, nós podemos aplicar a equação de Bernoulli para poder encontrar a velocidade. Não nós queremos saber com que velocidade sai água por esse furo, tá certo, né? E com certeza deve ser algo que deve aumentar com a profundidade. A gente vai verificar isso, né? Porque a maior profundidade, maior H, essa velocidade também deve aumentar. Muito bem. Para isso, então vamos usar a equação de Bernoulli, né? Essa equação. Em que ponto? Você lembra que a equação de Bernoulli temos que aplicar em duas seções. Então vamos supor que nossa primeira seção seja essa superfície da água, né? Essa daqui. Aqui vamos chamar seção 1, né? Seção transversal 1. Seção transversal. É como se esse aqui fosse um tubo, uma coisa assim, né? Transversal é 1. Tá certo, né? Então, vamos então colocar a pressão aqui nesse ponto, né? Colocar então P1 aqui, P1. Né? E quanto seria P1? A pressão aqui seria o P0, né? A pressão atmosférica.
Muito bem. O que mais precisamos, né? Olha, então, precisamos de pressão. A massa específica é ρ, o G é uma constante e o Y, a altura. Então, a altura dessa seção. Para calcular essa altura, então a gente precisa definir um nível de referência, né? Então, para facilitar as coisas, eu vou escolher o nível de referência aqui, tá certo? Vamos, então, justamente no furo, na altura do furo. Então, esse vai ser o nível de referência, tá? Então, vamos marcar assim, esse é importante, né? Esse nível de referência é dizer que o y vale zero nessa altura, né? Aqui, y é zero, tá? Muito bem, então a partir daqui para cima será positivo e para baixo será negativo. Então, nesse ponto, o y, né, porque eu acredito que né, nós podemos graficar o eixo y, então esse aqui seria o eixo y. Então, essa posição, né, esse ponto teria coordenadas y igual a h, tá? Porque está h unidades para cima, né, esse nível. Ok? Então, o y, que a gente vai chamar de y1, na verdade, vai ser h, tá? Porque essa é secção 1. Tá, nós temos já a altura. Muito bem. Altura, nós temos. Agora, precisamos a massa específica, que novamente, né, ρ, e a velocidade aqui. Então, se o furo é pequeno, significa então que esse nível de água não vai baixar tão rapidamente. Tá certo? Não vai ser aqui espirra água, mas aqui a gente pode observar por um bom tempo que esse nível se mantém. Então, podemos dizer que esse nível não anda nada, né? Então, a velocidade nessa parte é aproximadamente zero, aproximadamente, né? Que a gente vai chamar de B1. Então, nessa parte, aproximadamente zero. Por quê? Porque o furo é pequeno. Então, essa é a razão de o furo ser pequeno. Não pode ser um furo grande, né? Aí, se for grande, aí a velocidade desse nível já vai ser, né, perceptível, né? Já não pode ser aproximado a zero, ok? Muito bem. Então, já nós terminamos. Eu acho que dá para calcular essa quantidade nessa seção transversal. Então, nós colocamos da seguinte forma, né? Então, vamos colocar P, então P1, que seria P0, né? Tá certo? Esse aqui seria P1, então nesse caso é P0, da pressão atmosférica, a massa específica, o G, o Y. O Y falamos que é H, mais o meio, ρ, e a velocidade, aí aproximadamente zero, né? Então eu coloco aqui somente assim, né? Zero ao quadrado, né? Tá certo? Lembrando que essa parte tudo você vai anular, porque zero ao quadrado zero e vai anular tudo, né? Então, essa deve ser igual a essa mesma quantidade, porém, nesse ponto aqui. Nesse ponto, né? No furo mesmo. Então, agora a secção transversal 2 vai ser o furo. Então, aqui vamos marcar, né? Tá? Vamos marcar, então, esse daqui será a seção transversal 2. Transversal 2. Muito bem. Então, agora precisamos saber que a pressão nesse ponto aqui, então precisamos saber P0, perdão, é P2, né? Então, a gente diz, olha, essa parte, qual a pressão? Aqui, a pressão, como o furo está em contato com a atmosfera, nessa parte, né? Está em contato com a atmosfera, a água, né? Então, a pressão nessa parte será P0, pressão atmosférica, tá? Porque a água que está aqui, que está passando por aqui, está em contato com a atmosfera. Já não está dentro do recipiente, né? Esse aqui já está aberto, né? Tem um furo, então está em contato com a atmosfera. Então é P0. Muito bem. O que mais? Que nós precisamos? A altura
o y, nesse caso y2, né? Então, o que será o y2? Aqui a altura, estamos dizendo que esse nível é zero, então y2 zero. E a velocidade, que seria b2, que a gente quer saber, que a gente diz b, simplesmente, que a gente quer saber isso, né? A incógnita. Então, muito bem. Então, vamos substituir essas informações e calcular essa quantidade, mas agora na seção transversal 2. Aqui, né? Então, começamos. O P na seção transversal 2 seria quanto? P0 também. Então, vamos fazer com de azul essa parte, né? P0 mais a massa específica do fluido, G, e a altura. A altura é zero, então multiplicamos por zero, tá? Mais 1 meio, massa específica, velocidade 2, né? Mas aqui velocidade 2 a gente vai chamar simplesmente de V, então V quadrado. Muito bem. Então, essa é a equação de Bernoulli, né? Para essa situação, tá? Aplicando em duas seções transversais, né? Em essa seção transversal e nessa seção transversal. Muito bem. Então, agora sim, vamos tentar simplificar aqui, né? Então, como você nota, aqui vai ser zero também, né? Porque esse zero anula tudo. Olha, em ambos lados temos P0, P0, então eles vão se cortar, eles vão se simplificar, né? Esse P0 vai restar ao outro lado e anula, então vai embora. Muito bem. Então vamos continuar. Então, do lado esquerdo fica simplesmente Rho, GH, e do lado direito fica simplesmente 1 meio Rho B quadrado. Nós temos um termo do lado direito, esquerdo e um termo do lado direito, né? Então, e nós temos um fator que seria ρ. Aqui também aparece ρ, né? Está aqui ρ e aqui ρ. E está multiplicando. Então, esse ρ pode passar a multiplicar, dividir outro lado que está multiplicando. Então, vai simplificar você vai simplificar com esse ρ. Esse 2 que está dividindo passa ao outro lado, multiplicar, então vai ficar 2 vezes GH igual a velocidade ao quadrado. E como nós queremos velocidade ao quadrado e não nós queremos velocidade e não velocidade ao quadrado, então esse 2 passa ao outro lado como raiz. Então vai ficar b raiz quadrada de essa expressão aí, de 2 vezes gh. Tá? Claro, a gente teria que colocar ainda mais, menos, porém, como a gente não queremos saber simplesmente a rapidez, tá? Sem importarmos a direção deve ser assim, né? Horizontal nessa parte, né? Apontando para a direita. Então, mas nós queremos saber com que rapidez, né? Quantos centímetros por segundo ou metros por segundo está saindo água nessa parte. Então, simplesmente seria mais. Então, essa seria o resultado que a gente estava procurando. E é essa equação que a gente chama de lei de Torricelli. Tá? Lei de Torricelli. Então, com essa velocidade, está saindo água no furo. Tá? Que é justamente a maior profundidade, maior né, H, então a velocidade também aumenta. Né? Não é diretamente proporcional, mas aumenta à medida que o H, né, aumenta. E para H0, né, se H0, por exemplo, o furo for feito aqui, né, bem aqui no nível da água, então H0, então com certeza a velocidade vai ser zero, né? Tá certo? Se for aqui o feito furo, você vai ver que a água sai com uma velocidade de aproximadamente zero, né? Ela não sai espirrando nada. Ela, né, vai só derramar e molhar essa parte, né? Tá? Mas à medida que você vai aprofundando, vai aumentando, né, a altura, esse que vai fazendo um furo mais para baixo, mais profundo, você vai vendo que cada vez a velocidade vai aumentando, né? Você pode observar isso, né? Fazer um experimento, você vai ver que o alcance, né, da água, né, que sai vai ser maior. Né? Aqui o alcance, por exemplo, vai ser um pouco menor, né? Se sair por aqui, o alcance vai ser assim. Mas se sair aqui a mais, né? Tá certo? Então isso, né? Essa seria a velocidade no furo.
da água no furo. Alguma pergunta, pessoal? Podemos comentar um pouco sobre esse resultado? Quando você solta, né, desde o repouso, um objeto, tá certo? Uma bolinha de uma certa altura a H, né? H, e vamos dizer que esse aqui seria o solo, né? O chão, tá certo? A velocidade com que chega esse objeto aqui seria o seguinte: seria também 2 vezes o g, a aceleração, né, nesse meio, a aceleração da queda livre, multiplicado pela altura. É dizer, esse resultado. Então, continuamos. Vamos falar sobre o medidor de Venturi, né? Em que consiste? Ou para que serve o medidor de Venturi? Ele serve para medir vazão, tá certo, né? Então aqui vamos colocar um medidor de vazão, tá? Então vamos imaginar que está escoando sobre um tubo, né? A um certo fluido, que pode ser água, né? Ou gás também, desde que a massa específica do gás não varie tanto, né? Que permaneça constante, né? Sobre todo, né, o tubo. Então, a gente pode usar esse medidor de Venturi para poder medir a vazão. E o que era a vazão? Essa vazão volumétrica, né? Estou falando, né? Vazão volumétrica. É decir, saber quantos litros por segundo estão passando, né? Ou quantos centímetros cúbicos por segundo está passando uma seção transversal a esse tubo, né? Tá certo? Então até podemos já desenhar uma secção transversal aqui, né? Então vamos imaginar que essa seria a seção transversal aqui. Então quanto está passando? Lembrem que a vazão volumétrica é constante sobre todo, né, o tubo. Então se a gente calcular aqui também, né? Mesma história, vamos dizer aqui, nessa parte, a vazão volumétrica será o mesmo. Se a gente calcular aqui dessa parte, também será o mesmo, né? Muito bem. Então, como se calcula a vazão volumétrica? Tá? Você lembra que a gente usava o símbolo, né? Era I e B, né? Que se calculava como produto da velocidade, né? Nessa seção transversal multiplicado pela área da seção transversal. Tá certo? Então aqui, por exemplo, se essa área dessa secção transversal fosse A1, né? E aqui a velocidade, vamos dizer que seria B1. Então seria, né? Nesse caso, seria igual a B1 multiplicado pela área A1. Agora, nessa parte, também, né, seria o seguinte, né? Seria, vamos supor que nessa parte a área da seção transversal seja A2. E aqui a velocidade vai ser um pouco maior porque tem estreitamento, né? Eu mostrei na aula passada que quando o fluido entra na parte mais estreita do tubo, ela ganha velocidade, né? Então aqui, por isso que desenhei essa velocidade um pouco mais longa, né? Porque para indicar que é maior. Então a velocidade seria B2 nessa parte. Então B2. Então, como a vazão deve ser constante, então calculado a vazão nesse ponto, será a velocidade em 2 multiplicado por A2, né? Pela área 2. Então, a partir daqui, a gente pode isolar um deles, né? Podemos isolar o B1 ou B2, tá? Mas a gente não quer a velocidade, né? A gente quer a vazão, né? Então, a gente pode usar, para encontrar a vazão, podemos usar dessa fórmula ou essa fórmula, qualquer um, tá certo? Então, precisamos encontrar a velocidade, né?
Muito bem, por outro caminho, né? Não aqui, né? Porque aqui é para calcular vazão, mas precisamos de alguma outra forma de determinar B1 ou B2. Depois multiplicando pela área, né? Que a gente pode medir a área, né? Porque o fabricante, né? Pode dar o valor né, da área do tubo, da seção transversal, né? Até os tubos já vêm com uma certa medida, então você tem como saber a área, né? E se você não souber, você usa um paquímetro e mide, né? Tá certo? Mas tem que ser a área interna, né? Aqui, a área interna, não pode ser externa, né? Porque por área interna que vai passar o fluido, né? Essa é a seção transversal, tá? E é a área da seção transversal interna, não seria até fora, né? Senão a parte interna, desde essa parte até aqui. Muito bem. Falei na aula passada também que já como uma aplicação da equação de Bernoulli, que quando o objeto, o fluido também passa pela parte estreita, existe uma queda do potencial. Essa parte aqui, o potencial, perdão, potencial não, pressão. A pressão tem uma queda aqui, né, que vamos denotar nesse ponto, nessa seção, a pressão P2. Né? Vamos denotar a pressão, vamos dizer, nesse ponto meio, P2. Então você lembra que esse P2 era menor que a pressão aqui nesse ponto, vamos também no meio, né, aqui, P1. Aqui era P1, então nós mostramos que P2 era menor que P1. Por quê? Porque na região em que a velocidade é mais grande, a pressão cai. Tá? Então essa parte está a uma pressão menor e essa parte está a uma pressão maior. Vamos juntar essas duas linhas, ou dois pontos, né, que estão à mesma altura. Esses pontos estão à mesma altura. Muito bem. Então significa, como a secção aqui permanece, a gente vai avançar um pouco para a direita. Então significa que a pressão aqui, imediatamente acima desse tubo, dessa parte aqui, né, desse desvio aqui, será também P1. Por quê? Porque a secção não muda, né? Continua mesmo. Tá certo? Aqui continua mesmo, mesmo tamanho, a área, né? Tá certo? Muito bem. E para que se fez essa divisão aqui, nessa rama que tem outro tubo aqui, né? Mais fino? Com certeza esse tubo tem uma abertura bem fina, tá? Muito pequena, comparada com esse tubo horizontal, né? Essa parte, essa área, né? A secção transversal deve ser pequena. Transversal, bastante pequena. Então, o que acontece aí? A gente enche com algum fluido aqui, tá certo? Outro fluido, não pode ser esse, tá? Então, olha, aqui chamei a massa específica desse fluido que está escoando, desse fluido que queremos medir sua vazão. Nós vamos a chamar de ρ. E a massa específica desse fluido, esse precisa ser um líquido, na verdade, não pode ser gás, porque se for gás vai se misturar. Então, esse necessariamente é um líquido. É um líquido. Então, até eu acho que poderia colocar, em vez de ser ρ', eu vou colocar ρL de líquido, né? Então, a massa específica do líquido. Então, vamos representar dessa forma. Aqui seria ρ do líquido, L. Muito bem. Então, colocamos isso e esse aqui é que vai nos permitir medir a vazão. Ou nos vai permitir encontrar B1 e B2, tá? B1 ou B2, tá? Qualquer um serve para a gente. Então, a gente enche então de algum líquido e quando estiver escoando, né, esse fluido aqui, né, de fluido na direção horizontal, o fluido principal, né? Então você vai observar um desnível nesses extremos, nessa superfície, né, do líquido. Tá? Essa parte direita estará a uma altura H em relação a essa parte esquerda. E por que esse desnível? É porque essa parte está a uma pressão menor. Então empurra menos.
tá certo? Essa superfície. Porém, essa parte está uma pressão maior, então ela vai empurrar mais, então empurra mais, e essa parte empurra menos, então acaba ganhando e existe essa elevação do lado direito, né? Muito bem. Tá, então vamos começar a aplicar a equação de Bernoulli e a tentar encontrar já uma das velocidades, tá certo, né? Muito bem, a velocidade aqui também nesse ponto continua sendo B1, tá? Aqui a velocidade continua sendo B1. Tá, muito bem. A esse ponto que está aqui, que eu vou marcar de cor rosa, vou chamar de ponto 1. Esse ponto. E esse que está aqui bem acima desse, né, desse furo, né? Vamos chamar do ponto 2. Tá certo, né? Muito bem. Então, vamos aplicar a equação de Bernoulli, né, entre esses pontos. Tá certo? 1 e 2. Tá certo? 1 e 2. Vamos, então, calcular essa magnitude, essa grandeza em 1 e depois em 2 igualar, né? Porque é constante. Então, vamos lá. Em 1, vamos calcular, então, a pressão. Quanto é a pressão em 1? Estamos dizendo que seria P1. Mais a massa específica do fluido que está escoando, o G, e a altura. Aí não precisamos definir uma altura. Então, para facilitar as coisas, a gente vou prolongar essa altura e vou chamar essa altura igual a 0. Tá? Então, esses pontos estão à mesma altura. Então, essa altura chamo de 0. Podia ser outra altura, podia chamar de H, mas, né? Mas para facilitar as coisas, eu vou dizer que aqui que é 0. Tá? Você lembra que isso é arbitrário, essa escolha. Né? Então, o 0 eu posso escolher em qualquer lugar. Muito bem, então é 0 aqui, mais 1/2 da massa específica do fluido que está escoando, vezes a velocidade nesse ponto, quanto é B1 ao quadrado, né? Igual, tá certo? Igual. Agora, vamos calcular essa quantidade agora já nessa secção aqui, no ponto 2. Então, seria aí a pressão é P2, mais a massa específica G vezes a altura novamente 0, mais a 1/2, eu vou colocar aqui embaixo já, para ter mais espaço, e aqui a velocidade é V2 ao quadrado. Muito bem, simplificamos, né? Esse vai embora. Muito bem. Como a gente sabe que P1 é maior que P2, então esse P2 vai passar ao outro lado restar. Então, né, vamos ter assim, para ter valores positivos, P1 menos P2. E agora esse daqui passa ao outro lado, dividir, restando, né? Tudo isso passa ao outro lado. Tá certo? O P1 e o P2 veio aqui, restando também. Tá? Então vamos escrever. Vai ficar 1/2 ρ B2 ao quadrado menos, e esse daqui, né? Menos 1/2 ρ B1 ao quadrado. Aqui nós notamos que esses dois termos, temos dois termos, têm fatores em comum, que seria 1/2 ρ, 1/2 ρ. Colocamos em evidência, então, isso, né, para ficar bem mais simples. Colocamos em evidência, então, apago daqui. Tá? Então, aqui seria simplesmente B1 ao quadrado. Muito bem. Então, nós temos essa equação a partir da equação de Bernoulli. Tá certo? Esse aí é a consequência da equação de Bernoulli. Ok? Então, vamos guardar essa equação por enquanto e vamos atacar o problema agora, né, de alguma forma, usando esse H que está aqui, né? Tá? Então, para isso, agora eu vou escolher dois pontos especiais, né? Esse ponto aqui, que eu vou chamar ponto A, tá certo? Ponto A. Vamos chamar de minúscula melhor. Esse ponto A minúscula. E esse outro ponto no mesmo nível, ponto B. Tá certo? Então,
esse era em 1 e 2. Agora vamos, essa seria, né, a primeira parte. Tá? Agora vamos para a segunda parte. Agora estamos aplicando em A e B, no ponto A e B. Mas não vamos aplicar a equação de Bernoulli, senão vamos aplicar a equação da pressão hidrostática, a fórmula da pressão hidrostática. Por quê? Porque esses pontos A e B estão fixos, não estão movendo. A e B estão fixos, não se movem, né? Porque o que se move é o fluido que está aqui. Então, vamos calcular a pressão em A, tá certo? A pressão aqui nesse ponto. E depois calcular a pressão aqui nesse ponto. E como está ao mesmo nível, e se trata da mesma substância, né? Essa substância é a mesma, né? Esse ponto está ainda, né? Está na interface, mas ainda é líquido. E esse é líquido. Então, esses dois pontos que estão ao mesmo nível, estão à mesma pressão. Tá certo? Dizer que a pressão hidrostática em A é igual à pressão hidrostática em B. Agora vamos calcular a pressão hidrostática em A usando nossa fórmula, né? Que nós sabemos que a pressão hidrostática era a pressão atmosférica, né? Mas quando estava assim, né? Quando nós tínhamos assim, né? Imagina, né? Nós tínhamos aqui a pressão na superfície da água, né? Pressão atmosférica e a uma certa profundidade H, né? Nesse ponto a pressão era P0, a pressão nessa parte mais ρ GH, essa é a pressão manométrica, né? Seria a pressão nesse nível, mais a pressão manométrica, devido a que esse aqui é um fluido e ela tem um peso, né? Então, seria isso a pressão, né? A essa profundidade. Então, vamos aplicar isso aqui também. Tá, mas porém, aqui não vamos trabalhar com P0, senão vamos, em vez de escolher esse nível aqui não aparece, eu vou escolher esse nível, P0, P1, aqui, esse nível. Então, vou começar aí. Então, seria a pressão nesse ponto, seria a pressão no ponto 1, a pressão em ponto 1, que seria P1, mais a toda essa altura, né? Essa pressão manométrica devido a essa altura. E quanto vale essa altura? Então, aqui não está, né? Então, não está dado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou completar essa altura, porque eu sei até esse nível, a esse nível, né, que eu marquei aqui, amarela, isso aqui é H, mas está faltando de aqui a aqui. Vamos chamar simplesmente isso de X. Vamos chamar de X. Muito bem, uma altura X. Então, significa que o ponto A está a uma profundidade X mais H, porque olha, de aqui é H e de aqui a aqui é X. Então, seria a pressão manométrica de quem? De esse fluido, porque todo isso está esse fluido de azul claro que está escoando, multiplicado pelo G e pela profundidade. Que profundidade? Seria X mais H. X mais H. Igual. Do outro lado, agora vamos atacar o problema aqui, nesse ramo. Então, mesma história. A pressão no ponto B seria igual. A pressão nesse nível, que seria P2, mas precisamos acrescentar a pressão manométrica, né, devido à profundidade desse ponto, né? Então, aqui nessa parte, temos que dividir em duas partes, porque, olha, aqui nessa parte está o fluido que está escoando, né? O fluido azul claro, né? Tá certo? Então, nessa parte, então seria a pressão manométrica, seria ρ, G e X, que seria a profundidade. Mas não termina aí, mas depois continua ainda, né? Agora teria a pressão manométrica do líquido, né? Do líquido. Então, que altura? Então, seria ρ, mas já não seria ρ, né? Seria ρl, multiplicar por G, né? ρl, porque já é outra substância aqui, né? Tá? ρl, multiplicado pela altura que é H. Muito bem, nós temos outra equação aqui, tá? Então, vamos aplicar nessa parte esquerda a propriedade distributiva. Então, vamos ter, olha aqui, vou colocar um pouco mais para aqui o P1,
mais, olha, esse ρ g vai dividir tanto x e tanto h. Então, vai ficar no final das contas assim. O primeiro vai ficar ρ gx e o segundo vai ficar mais ρ gh. Tá certo? Fazendo a propriedade distributiva. E o que nós notamos? Em ambos lados dessa equação aparece isso. Então, se simplifica. Tá certo? Esse P2 passa ao outro lado multiplicar. Então, vai ficar P1 menos P2, tá? Igual P1 menos... Esse aqui passa ao outro lado restando. E esse aqui passa ao outro lado restar. Então, vai ficar ρ, L, G, H menos esse daqui, ρ, G, H. Muito bem. E aqui também a gente tem coisas em comum, né? Temos dois termos e tem fatores em comum, o GH, o GH. Então, podemos colocar em evidência. Então, vai ficar como? Vai ficar simplesmente isso, né? Rho menos ρl, perdão, menos Rho, esse é do líquido, desse azul, multiplicado pelo GH. Então, nesse ponto paramos e vamos dar uma olhada nas equações que a gente encontrou. Nós encontramos, essa é a terceira equação, na verdade. Essa aqui é a segunda equação. E a primeira equação é essa também. Essa aqui também é válida, né? Que seria a equação da continuidade. Essa aqui. Tá? Então, temos três. Uma equação, duas equações, a segunda equação e a terceira. Tá? Então, nós temos isso. Vamos apagar o que nós não precisamos mais. Isso aqui a gente não precisa mais. E vamos a proceder a usar essas equações e tentar encontrar a velocidade. Tá? Muito bem. Isso aqui não precisamos mais. Muito bem. Já temos espaço suficiente. Isso aqui também, o nome das equações vamos apagar. Tá. Comparando essa segunda equação com a terceira equação, nós vemos que em ambos é P1 menos P2. E esse P1 menos P2 é a mesma coisa. É dizer, isso e esse daqui são os mesmos. Então, se o lado esquerdo dessas equações são iguais, significa que os lados direitos são iguais. Esse aqui deve ser igual a essa parte aqui. Então, já nós temos uma equação. Então, nós temos 1/2. Vamos reescrever então. Vou escrever primeiro isso. 1/2 ρ, abro parênteses, B2 ao quadrado menos B1 ao quadrado deve ser igual a quê? A essa parte, que seria ρ L menos ρ GH. Muito bem. Agora eu acho que não preciso mais, né, de isso. Apago até tudo isso que eu tenho. Tá certo? Apago. Não vou precisar mais. Muito bem. E agora tento isolar B1 ou B2. Eu acho que é B2. Vamos isolar B2, porque está aqui, né? Está na frente. Então, esse 2 que está aqui passa ao outro lado multiplicar. Então, já ficaria simplesmente assim, 2. Esse ρ que está aqui multiplicando passa ao outro lado dividindo. Então, fica assim, né? Muito bem. E nessa parte, para poder simplificar isso, eu vou usar a equação da continuidade. Agora vou usar essa. Por quê? Porque diz que quero encontrar B2, tá? Vou encontrar B2 melhor. B2. Então, B seria a velocidade aqui, né? Um nome. Tá, tanto faz. Vamos encontrar B2, que está na frente. Então, então nós precisamos encontrar B1 em função de B2. Então, olha, B1 seria o seguinte. Se esse A passa a dividir outro lado, eu tenho B1. Tá certo? Vou isolar B1. Então, esse A1 passa a dividir, então eu vou ter B2 multiplicado pela área 2 dividido pela área 1. Claro, a gente pode ajeitar aqui, deixar mais legal, né? Para se colocar as áreas separadas, né? Se vão dividir.
e multiplicado pelo B2. Muito bem, essa é a equação da continuidade, esse é B1. Então, eu vou usar essa informação para substituir aqui. Então, eu tenho, vamos continuar, né? Então, aqui. Então, eu tenho B2 ao quadrado, menos B1 ao quadrado. Então, se a gente elevar ao quadrado aqui, vai elevar ao quadrado aqui e aqui também. Porque aqui tem dois fatores, né? Então, aos dois elevar ao quadrado, né? Muito bem, então seria... Por enquanto, eu vou chamar isso de R. Simplesmente, esse quociente, a essa razão das áreas, eu vou chamar de R. Para não escrever tanto e não ficar também tão grande a equação, a tudo isso. Tá? Eu disse que R para mim agora é área 2 sobre área 1. Tá? Então, nesse caso, B1 ficaria R quadrado vezes velocidade 2 ao quadrado é igual a todo que está aí. Seria 2 vezes ρL, ρ, dividido pelo ρ, GH. Muito bem. Aqui nessa parte, aqui aparece a B2, B2. Podemos colocar em evidência, né, esse B2 ao quadrado, né? Então, aqui fica 1. E desse lado, se a gente tirar B2 ao quadrado em evidência, então fica simplesmente R quadrado, né? Muito bem. Então, agora sim, B2 será o seguinte. Aqui mesmo, eu acho, para não gastar tanto espaço aqui. Esse que está dividindo passa a dividir outro lado. Então, esse ρ eu coloco um pouco mais para frente. E passa dividindo. Então, seria 1 menos R2 ao quadrado. Pronto. E apagamos isso daqui. Agora sim, a velocidade ao quadrado seria isso. Novamente, esse 2 passa ao outro lado como raiz. Né? Seria mais menos raiz. Mas como a gente quer simplesmente rapidez, então é mais. Então, olha, acabamos de encontrar a velocidade, né? No ponto 2. A velocidade que passa por aqui. Muito bem. Mas nós não queremos a velocidade, né? Mas se fosse a velocidade, essa é a fórmula. O que nós precisamos? Precisamos saber a massa específica do líquido, desse de aqui embaixo, a massa específica do fluido que está escoando. Se for água, né, você já sabe quanto vale. Se for, né, ou alguma outra substância, então você também precisa saber a massa específica. A massa específica do fluido também. Que mais? O G você sabe. E o H seria o que você vai medir nesse tubo, né, em forma de U. Isso também você vai medir experimentalmente. Então, algo que você tem que saber. Isso precisa ser feito, medido. Né? O H, né, que é a diferença de nível entre esses dois níveis, né? Tá certo? Diferença de nível entre essas duas superfícies, né, do líquido. Muito bem, então... E o R seria a razão das áreas, né? Quanto é essa área, né? Você tem que saber também, isso pode ser dado pelo fabricante, como falei. E a área nessa parte estreita também você pode saber quanto é. Então, essa é a razão que nós chamamos de Rzinho. Muito bem, então, se se trata de determinar B2, também. Se se trata de encontrar B1, também, porque, olha, você lembra que B1, aqui acho que ainda... Poderíamos escrever dessa forma. Podemos ver que B1 é simplesmente Rzinho vezes B2. Tá? Então, bastará multiplicar a esse resultado B2 pelo Rzinho e a gente já tem o B1. Lembre que Rzinho é adimensional, tá? Porque seriam as unidades da área, né? Metro quadrado denominador se simplifica e fica adimensional. Muito bem. Mas nós queremos... Nesse caso, pelo menos a vazão volumétrica. E para encontrar a vazão volumétrica, nós precisamos multiplicar essa velocidade pela área, A2, né? A2, já tenho B2, A2, tá? Não A1, né? Não vou multiplicar, porque quando multiplico A1, a velocidade seria no ponto 1 também. Então, aqui eu tenho que multiplicar, se já tenho B2, então multiplico A2. Então, A2 multiplicado por B2, então, B2 seria esse resultado que acabei de encontrar. Vou substituir, então, a vazão
que é o constante sobre todo, né, o tubo horizontal. Então, seria área 2 multiplicado pela velocidade, que seria uma dada por essa raiz, seria 2 vezes ρL menos ρ. Esse daqui podemos colocar, como poderia ser? Não tá bom assim, né? Tá bom assim. Rho, aqui multiplicação, R quadrado. Eu estou colocando assim junto para poder simplificar fácil na hora de eu substituir, porque essa parte vai ficar em quê? Em unidade de massa específica, né? Porque 2 é adimensional. E aqui também massa específica. E essa parte é adimensional também, porque R quadrado, R é adimensional, quadrado é adimensional. Então, essa parte é número, não tem unidade. Então, quando você vai fazer a conta, né, substituir os valores, vai simplificar rapidamente. Então, eu prefiro colocar assim. E multiplicado pelo G e o H. Muito bem. É isso. Então, essa seria a fórmula do Bazon, né? O que nós queríamos. Tá certo? Então, conseguimos nosso objetivo. Então, assim que funciona o medidor de Venturi. É dizer, sabendo essa altura, a gente pode saber quanto é a vazão. Tá? Claro, né? Temos que ter outras informações, né? A área 1, a área 2, né? Isso a gente sabe, né? Porque a gente sabe com que tubo estamos trabalhando, né? A gente tem que saber também que substância a gente colocou aqui, né? Esse líquido, que substância é. E que substância está fluindo, né? A gente tem que saber isso. E com isso está resolvido, né? Então, essa é a essência do medidor de Venturi, tá? Para que serve? Para medir vazão. Então, né, o tubo de Pitote, né, também é um medidor de vazão, tá? Também mede vazão, é dizer, quanto volume está atravessando por unidade de segundo uma determinada a secção transversal, né? A secção transversal desse tubo, né? Tá certo, né? Então, é um tubo horizontal que nós temos aqui, mas também acrescentamos um tubo em forma de U, aqui, né? Tem uma rama, a gente abriu aqui, né? Fez uma rama e enchemos de água, né? Ou algum líquido, né? Essa parte, né? Algum líquido, tá? E essa extremidade direita, né? Desse tubo em forma de U, ela se abre dessa forma e se vira, né? Para a esquerda, né? E essa parte ela é aberta. Então, significa que se o fluido está escoando para a direita, nesse caso, estamos supondo que está escoando para a direita, assim. Então, o fluido, nesse caso, é gás, né? Geralmente se usa o tubo de Pitote para medir a vazão de gases, tá certo? Tá? Então, essa parte vai ficar cheio desse gás, né? Vai ficar cheio, então essa parte fica em repouso, né? Aqui não tem movimento, mas eles ficam atrapados, né? As moléculas de gás aqui, tá? E somente o que está fora, né? Passa, os lados, né? Passam livremente. Muito bem. Então, agora queremos também determinar a vazão, né? Então, precisamos saber a vazão volumétrica, que não sabemos era, né? Dado pela fórmula. A vazão volumétrica seria a velocidade em algum ponto, vamos dizer que esse ponto, vamos dizer que aqui a velocidade é B1, e tá, então B1, e a secção transversal é constante, né? Nesse caso é constante, não tem estreitamento, tá? Tá? Então aqui seria A1, tá certo? Então multiplicamos por A1 para poder encontrar a vazão volumétrica, ok? Então essa seria a vazão volumétrica, o que nós precisamos determinar, tá? Lembrem que nesse caso do tubo de Pitote, não existe variação da seção transversal. Mas você pode dizer, mas esse tubo aqui, que esse aqui,
será que não vai reduzir a área da seção transversal? Vai reduzir, mas é pouco, porque esse tubo é fino. Geralmente é fino esse daqui, então não vai interferir tanto, né, na seção transversal, tá? Vai mudar um pouquinho aqui, vai ser menos, mas vai ser mínimo, tá certo? Então a gente pode considerar que a velocidade sobre toda o tubo é constante, é B1. E a seção transversal também é A1. Muito bem. Agora sim, queremos determinar a velocidade, primeiro a velocidade em função dessa altura. Olha, aqui existe um desnível nesse líquido aqui, né? Olha, essa parte fica mais alta, a parte à esquerda, né? Fica mais alta que a parte à direita, tá? E você pode dizer por quê? Por que está acontecendo isso? Porque essa parte, né? Essa parte do tubo fica cheio de gás, mas esse gás está em repouso. Então podemos marcar esse ponto, por exemplo. Esse ponto, nesse ponto o gás está em repouso, tá? Não tem movimento, não tem como escoar, porque essa parte está, né, tapado, né? Enche essa parte o gás e fica parado. Então significa que como essa parte está com uma velocidade zero e essa parte está com velocidade maior, diferente de zero, então significa que a pressão aqui vai ser maior que aqui. Então já podemos até marcar aqui, será o ponto 1 e esse aqui será o ponto 2. Então nós podemos observar, né, aqui vamos colocar a pressão, então aqui seria a pressão 1 e aqui seria a pressão P2. Então é fácil notar que P2 vai ser maior que P1, tá certo? Por quê? Porque essa parte do tubo, nessa parte o fluido não tem velocidade, tá certo? E você lembra que quando diminui a velocidade, a pressão aumenta. Então aqui a pressão é maior, então por isso que ela empurra mais esse lado, né, essa superfície direita do líquido. E essa parte a pressão é menor, então ela não empurra tanto, então ela cede, então se eleva essa superfície daqui, tá certo? Muito bem. E justamente né, esse desnível deve se relacionar à diferença desses potenciais, dessas pressões. Estou falando potencial, estou misturando com física 3, tá? Pressão, tá? Pressão. Então seria, então vamos lá. Vamos aplicar então a equação de Bernoulli nesses dois pontos, 1 e 2, né? Nós queremos encontrar B1. Então vamos lá. Né? Aplicando, aqui escrevemos, né? Aplicando a equação de Bernoulli nos pontos nos pontos 1 e 2, né? Muito bem, então vamos calcular essa quantidade conservada no ponto 1. Quanto é? Pressão, né? P1. Muito bem. Mais a massa específica do gás, né? Que está escoando, vezes o G e vezes a altura. E novamente, para simplificar, e não precisa trabalhar, né, com números diferentes de zero, né, em relação à altura, a gente diz que essa altura é zero, né? Então aqui vamos marcar essa linha, né, esse nível, tá certo? Aqui y igual a zero. Tá? Tudo esse nível está, o y vale zero. Esse é o nível de referência que nós escolhemos. Então, zero mais, precisamos acrescentar 1/2 a massa específica, né, do fluido que está escoando e velocidade ao quadrado, né? A velocidade aqui é B1 ao quadrado, né? O B1, então ao quadrado. Muito bem, igual. Agora no ponto 2. A pressão é P2. A massa específica, G e a altura. A altura também é zero nesse ponto. Mas quem? 1/2 de ρ
e a velocidade no ponto 2. Velocidade no ponto 2 ao quadrado. Só que a velocidade no ponto 2 é zero. Então, isso eu poderia colocar em evidência aqui. Nesse velocidade no ponto 2 e aproximadamente zero aqui. É zero. Tá certo? O tempo aqui deve ter alguma, né, um pequeno movimento das moléculas, mas tá, em média a velocidade dessa porção é zero. Muito bem, então aqui substituímos zero ao quadrado, então anula essa parte. Essa aqui se anula, essa parte se anula. Então o que nós temos aqui? Muito bem. Eu vou, qual pressão é maior? A pressão maior é P2. Nesse ponto a pressão é maior. Então eu vou deixar o P2 no outro lado. Então esse P1 vai passar ao outro lado, então vai ficar P2 menos P1, né? Esse passou ao outro lado. E lado esquerdo fica simplesmente 1 meio ρ B1 ao quadrado. Muito bem. É isso. Aqui já temos uma fórmula para poder determinar B1. Né? Mas vamos parar aí, só deixar aí, assim como está. Então, essa será a nossa primeira equação. Equação 1. Muito bem. Né? Equação 1. Agora, vamos ter que relacionar a diferença de pressões nesses pontos com quem? Com esse desnível, com H. E para isso, novamente, vamos usar a fórmula da pressão hidrostática. Então, vamos marcar esse ponto aqui como ponto A, ou aqui A, e aqui o ponto B. Mas, só que aí não seria, aqui ainda é líquido, e aqui não é líquido, então não seria boa escolha aí. Então, eu vou escolher B aqui, na verdade. Esse será o ponto B. E o mesmo nível aqui será o ponto A. E nesse caso é fácil afirmar, ou nós podemos afirmar que a pressão em A, né, pressão em A é igual à pressão em B. Muito bem, então o que significa? Vamos então determinar a pressão em A. Quanto é? A pressão em A seria a pressão nessa altura, nesse nível, que seria P1, mais a pressão manométrica, né? Tá certo? Devido a essa profundidade. Então, seria até esse ponto, né? Calculamos. Mas a gente tem que dizer, né? Quanto vale isso aqui? A gente vai dar um certo valor. Novamente, vamos chamar isso de... Vou colocar de amarelo. Vamos, então, essa profundidade, vamos dizer que seria... X. Vamos dizer que seria X, essa profundidade. X, então... Completamos, né? Eu acredito que o resultado não vai aparecer o X. Se vamos simplificar, tá? Como no caso anterior, né, que eu fiz. Então, aqui, olha, X seria, então, que fluido tem está nesse intervalo de profundidade? É o gás, que tem massa específica ρ, então seria ρ, colocar, deconverge ρ, G, e que profundidade X. Muito bem. Mas depois disso continua já, não seria o gás, senão já seria o líquido. Então, que profundidade? Então seria massa específica do líquido e agora líquido, já não seria ρ. O G não muda, né? E que profundidade? Agora seria H. Muito bem. É igual, né? Já nos calculamos. Tudo isso é PA. A pressão em A. É tudo isso, pressão em A. Tá? Agora precisamos calcular a pressão em B, nessa parte. Então, seria, nesse caso, agora, nesse nível, né? Em todo esse nível, aqui nesse ponto também, aqui nesse ponto, imediatamente acima, né, do ponto B aqui, a pressão será P2 também, porque nós estamos no mesmo nível, né? P2 e o objeto está parado, o objeto não, o gás nessa parte, nessa região está parado, então não tem como variar a pressão desse ponto a esse ponto, tá? Até na verdade eu poderia ter escolhido, em vez de a pressão aqui, né, no ponto 2 aqui, na verdade eu poderia ter escolhido já diretamente aqui, eu acho que seria bem mais prático,
Então, aqui seria o ponto 2, na verdade. Tá? Em vez de ser aqui na ponta, né? Desse tubo. Então, assim fica melhor. Então, aqui aí seria a pressão P2. Essa pressão P2 que está aqui, é a mesma coisa, tá? P2. Muito bem, agora sim. Então, a pressão em B será a pressão nesse nível P2 mais a pressão manométrica, né? Devido a essa profundidade. Então, que substância está nessa profundidade? Ou, né, ao longo dessa profundidade, ao longo desse caminho? É Rho, esse daqui, é o gás. Né? Então, seria o Rho do gás, o G e a profundidade que seria tudo isso, né? Olha, de esse ponto, até esse nível seria X, porque seria equivalente a isso. E depois disso precisamos acrescentar o H, então seria X mais H. Tá certo? Então, esse daí seria a pressão em B. E tem que ser igual à pressão em A. Pressão em B, é melhor colocar por cima, né? Aqui seria a pressão em A, que estamos igualando. Muito bem. Aqui aplico novamente a propriedade distributiva. Esse Rho G vai multiplicar tanto X e tanto H. Então, escrevemos já isso melhor, para poder já simplificar. Então, vai ficar Rho GX mais Rho GH. Muito bem. O que nós podemos simplificar aqui? Nós podemos simplificar, olha, é isso. Rho GX, Rho GX. Pronto. Esse daqui não podemos, porque aqui está aparecendo Rho L e aqui é Rho. Não podemos simplificar. Então, o que nós precisamos fazer aqui também? Vou tentar isolar P2 menos P1 para poder igualar esses termos com o outro, né? Que vai aparecer agora. Então, vamos mandar esse P1 para o lado direito. Então, vai ficar P2 e esse P1 passa a restar. E esse daqui passa à esquerda, então passa a restar também. Então, vai ficar, olha, Rho L, GH, menos esse daqui, Rho GH. Colocamos evidência GH. Então, aí vai ficar bem mais simples ainda, né? Então, vai ficar Rho L menos Rho multiplicado por GH. Muito bem. Nós temos, então, nossa segunda equação. Muito bem. E vamos comparar com essas duas, né? Vamos comparar. E comparando, eu acredito que podemos já apagar isso daqui, aplicando, isso aqui. A gente não precisa mais. O que importa é o resultado, né? Então, comparando, nós podemos ver que este termo, 1/2 de Rho B1 ao quadrado, deve ser igual a esse termo que está aqui. A Rho L menos Rho multiplicado pelo GH. Muito bem. É isso que a gente precisava, né? E aqui, a partir daqui, sim, a gente pode isolar o B1 rapidamente. Então, apagamos isso daqui, a gente não precisa mais. Então, esse 2 passa a multiplicar o outro lado. Soma esse meio. Rho passa a dividir o outro lado. Então, esse daqui some. E B1, ou esse expoente 2, passa ao outro lado como raiz. Acho que a gente pode fazer aqui mesmo já. Passa como raiz. Pronto. Nós temos nossa velocidade. Então, a velocidade, se a gente quiser medir a com que velocidade está, né, escoando esse fluido ou esse gás, então seria isso. Né? Precisamos, claro, saber a massa específica do líquido que a gente colocou aqui para medir. Esse é o instrumento que serve para medir, né? Tá certo? Sem esse líquido não funciona, né? Nosso medidor, o medidor de Pitot, né? Que a gente pode chamar, tá? Então não funciona. Então precisamos ter esse líquido aqui. Massa específica do gás a gente tem que saber, né? Que gás que está passando aí.
o G, 9,8 metros por segundo quadrado. E essa diferença a gente tem que medir, né? Pode medir isso, tá? Então, dependendo disso que a gente encontra a velocidade, né? A velocidade com que está escoando. Mas se a gente quiser a vazão, basta multiplicar pela área da seção transversal, tá certo? Então, vamos ter que multiplicar SB1 pela área, né? A1. Então, o resultado seria isso, né? 2 ρL, ρ, dividido pelo ρ, GH. Muito bem. Essa raiz age sobre todo, né? Então, essa seria a vazão volumétrica que está escoando sobre esse tubo, tá? Vazão volumétrica do gás, tá? Então, comparado com o caso anterior, né? Com o medidor de Venturi, parece bem mais simples, né? A equação, tá certo? O tubo de Venturi se usa tanto para gases como para líquidos. O tubo de Venturi anterior, né? O caso B. O tubo de Pitot a gente usa mais para gases, tá certo? É mais apropriado para gases. Por quê? Porque nessa parte, né, não tem estreitamento do tubo, né? Você lembra que a seção transversal se mantém constante, aqui não tem estreitamento, não é necessário fazer isso. E quando a gente faz estreitamento para gases, alguns gases, pode acontecer que nesse estreitamento, disse assim, né? Imagina que a gente faz, né, esse estreitamento, né? Tá certo? Então, que pode acontecer se fosse gás? O gás, quando entra nessa parte estreita, pode ser que ela se comprima e que o ρ aumente. Então, o ρ vai variar. E isso pode complicar, né? No caso que usemos gases em que o ρ varia. Tá certo? Porque em todo esse cálculo que eu fiz, nós estamos considerando que o ρ seja constante, né? Essa é a ideia, que o ρ não varie muito, varie pouco, né? Então, trabalhar com gases, com tubos que têm estreitamento pode ser, não pode ser boa ideia às vezes, né? Por quê? Porque o ρ pode variar, tá certo? Mas se for líquido não acontece isso, né? No líquido é difícil tentar comprimir o líquido, tá? É uma propriedade dos líquidos, então pode colocar um estreitamento, né? E não vai acontecer nada com sua massa específica, não vai aumentar. Muito bem, então para finalizar, eu quero sugerir alguns exercícios, né, que vocês podem apresentar na próxima aula, né? Vocês podem resolver o exercício, aqui, né, resolver os exercícios 60 e 62 do livro de Typler. Que página? Está na página 461. Aí mais exercícios aí. Então vocês procurem exercícios parecidos, tá? No livro Typler, volume 2, né? Vocês sabem, né? Perdão, volume 1. E o volume 1. Muito bem. Exercícios parecidos para vocês poderem apresentar na próxima aula. Outro exercício que eu poderia pedir para vocês seria o seguinte. Eu vou apagar aqui. A gente não vai precisar mais desse tubo de Pitot, né? Então, seria o seguinte. Que seria outra forma de medidor de Venturi. Seria o seguinte. Eu tenho um tubo com estreitamento, tá? Aqui. Depois volta, né? Esse é o mesmo. Aqui é assim. Tem estreitamento aqui. Então tem um fluido que está escoando, né? Para a direita, né? Massa específica ρ, tá? Então nessa parte tem secção transversal, vamos dizer A1,
E aqui nessa parte é A2, né? Seção transversal é menor, né? Muito bem, aqui a velocidade será B1, a gente pode chamar, e aqui será B2, né? Bem maior, né? Certo? Maior. Muito bem. E nessa parte a gente abre, do tubo A, a gente abre, né? É aberto. Aqui é aberto também. E nessa parte também a gente abre. Aberto. E aberto. Tá certo? Tá? A seção transversal é somente até aqui, né? Também. Muito bem. É aberto, tá? Não tá fechado aqui. Só vou pontilhar aqui bem para... Vou deixar assim mesmo, melhor. Aqui mesma coisa. Não tá fechado. Vocês, né, tomem cuidado com isso. Está aberto. Então, quando o fluido está escoando, tá certo, né? Tá cheio, né? O que vai acontecer, né? Aqui, tá escoando aqui para a direita, né? De esquerda para a direita. Então, a parte do fluido vai encher aqui. Tá? Vamos dizer que enche até essa altura. Tá certo? E esse outro lado também enche até uma certa altura. Aí você poderia dizer, mas não enche até a mesma altura aqui, podemos dizer, né? Aqui. Será que não enche até essa altura mesmo aqui? Não. Por que não? Porque não enche esses níveis, né, de água são iguais. De água ou, né, de algum fluido. Por que não são iguais? Por quê? Quando o fluido entra nessa parte estreita, a pressão cai. Então, ela tem pouca capacidade de empurrar o fluido para cima. Porém, aqui a pressão é maior, né? Tá certo? Aqui a pressão, vamos chamar P1, né? E aqui a pressão seria P2. Né? Vamos, esse daqui vai assim e isso também assim. Então, é fácil, ou podemos provar, né? Ou já comentamos isso, né? Que a pressão em 2 é menor que P1. Nesse caso, na parte estreita a pressão cai. Então, por isso que existe esse desnível. Tá? Então, o objetivo, o exercício seria que justamente determine a vazão volumétrica, é decir, que uma forma de medir a vazão volumétrica, tá? Usando esse desnível. Vamos dizer, esse desnível seria medido dessa forma. Então, a gente está indo torto essa linha. Vamos, seria assim. Muito bem. Então, olha, e esse nível, né? Então, esse desnível seria H. Então, queremos encontrar uma fórmula, né, que permita calcular a vazão volumétrica e que esteja em função desse H. Tá certo? Como seria a vazão volumétrica? Isso é bem parecido ao que já fiz, né? Tá certo? O que já fiz, a mesma estratégia. Então, você vai ter que calcular a equação de Bernoulli entre esse ponto e esse ponto, tá certo? Aplicar a equação de Bernoulli entre esse ponto 1, esse é o ponto 1, e esse ponto 2. A equação da continuidade também você vai ter que aplicar, né? Esse é bem parecido com o medidor de Venturi. E depois você vai ter que aplicar a pressão hidrostática, né? Então, pressão em 1. E seria a pressão atmosférica aqui, mais a pressão manométrica, né? Devido a essa profundidade. E aqui a pressão atmosférica também seria, aqui seria P0, e mais a pressão manométrica. Então, aqui você pode, como já fiz antes, você pode, né, vamos marcar esse nível, esses dois pontos estão no mesmo nível. Essa altura você pode chamar de x. Você vai ver que se vão simplificar, né? De x. Ok? Então aqui não precisa de duas substâncias. Aqui não vai aparecer ρ dl.
né? Como acontece aqui, né? Porque não precisa, é a mesma substância, o mesmo líquido que está. Esse aqui precisa ser líquido, na verdade, porque não poderia ser gás, porque senão evapora aqui, né? Escapa, né? O gás. Então aqui tem que ser líquido, necessariamente. Então, olha, que está escoando, né? Então, é o próprio líquido que vai subir aqui. E aqui também o próprio líquido que vai subir. Tá certo? Então, esse desnível vai permitir encontrar a vazão volumétrica. Então, esse é outro exercício para vocês poderem resolver. Exercício também para a próxima aula. Tá ok? Então, é isso. Se não tiver dúvidas, a gente já vai finalizando nesse ponto, né? E a gente se vê na nossa próxima aula.